para realizar a parametrização dele. Então, vamos dar uma olhada nos menus de configuração. E é claro que essa parametrização ela também é muito semelhante para os outros dispositivos dessa mesma linha. Então, nós vamos ter aqui 3 botões, né, que vão nos auxiliar na navegação pelo menu, botão para cima e para baixo, e esse botão seria para setar, né, e entrar no menu. Então, a gente pode pressionar ele uma vez e ele já vai abrir para a gente o primeiro menu de opções. Então, a primeira opção aqui que a gente tem é o SP1 e o RP1, que são referentes ao set point e o reset point da saída 1, que nesse caso é digital. E a gente consegue fazer, então, a mudança do parâmetro. Caso eu queira subir, né, fazer alteração, eu vou pressionar aqui e ele vai rapidamente subir. Eu posso ir de 1 em 1 também. Eu posso também diminuir. O display também vai informar para a gente aqui qual que é o mínimo e qual que é o máximo que eu posso setar nessa função. Caso eu queira salvar o valor, é só eu apertar novamente. Então, esse seria um set point e o reset point referentes à saída 1. O ASP2 e o AEP2 são referentes à saída analógica. Nesse caso, a saída 2 está configurada como analógica, então a gente consegue fazer a verificação e a parametrização dessa saída também. Nesse caso, o ASP2 vai ser referente aos 4 mA e o AEP2 aos 20 mA. A gente vai conseguir fazer a alteração desse parâmetro assim como o anterior. Então, se eu quiser descer, eu aperto para baixo, e se eu quiser subir, eu pressiono para cima. EF seriam as outras configurações, né, o outro menu de configurações de funções estendidas. Então, a gente vai ter a primeira que é o RES, que seria o reset de fábrica. Se eu quiser fazer com que o dispositivo retorne às configurações de fábrica, eu posso realizar esse reset, né? No caso, eu posso apertar para cima ou para baixo, aqui ele já reinicia para a gente. A gente tem o parâmetro RTO, que seria o reset do totalizador. De fábrica ele vem off, mas a gente pode fazer essa alteração, no caso, fazer o comando, né, para que ele realize o reset. A gente também consegue fazer uma configuração até 8 semanas. Também podemos colocar para dias, né? 7 dias, até 7 dias. E também horas, né? Até 23 horas. Então, a gente consegue fazer aqui a parametrização dessa forma. Se eu quiser escolher, por exemplo, fazer com que o reset seja feito após 9 horas, eu consigo fazer essa parametrização. Em info, eu tenho detalhes, né, informações sobre esse dispositivo, desde o serial number, as revisões e as tags também. Em Alt 1 e Alt 2, eu vou poder fazer a verificação da configuração que está relacionada a essa saída. Então, eu consigo fazer, por exemplo, a mudança do valor de processo nessa saída. Nesse caso, está em vazão, mas eu posso configurar para a temperatura, por exemplo, para a pressão, para temperatura e para pressão também. Então, caso eu queira que o valor que esteja sendo relacionado à minha saída 1 seja a pressão, eu consigo exibir ele aqui. Eu consigo também trocar a função da minha saída. Então, nesse caso, ela está digital na opção HNO, que seria esterese normalmente aberta, mas eu consigo alterar também para esterese normalmente fechada, função janela normalmente aberta e função janela normalmente fechada, e também consigo deixar ela em off. A gente também consegue fazer a alteração daqueles parâmetros que a gente já revisou lá no primeiro menu, que seria o SP1 e o RP1. Então, eu consigo fazer a mudança por aqui também. A gente tem o DS1 e o DR1, que seriam referentes ao delay da saída, e o Flow1, que seria referente ao comportamento da saída em caso de falha. Então, nesse caso, a saída em caso de falha vai ficar off, mas você também pode mudar essa opção para on. Em Alt 2, eu vou ter as mesmas configurações, só que referentes à saída 2. A gente pode alterar aqui, por exemplo, porque a saída 2 está parametrizada para I, que seria analógico de 4 a 20 mA. Eu vou ter também as mesmas outras parametrizações, caso eu queira que ela seja uma saída digital, ou seja, HNO, HNC, FNO e FNC. Também tem a opção de parametrizar para uma saída de pulso. Eu também consigo parametrizar para que essa saída, na verdade, seja uma entrada para um sinal externo que vai reiniciar o meu computador, e posso deixar em off, ou seja, desativar essa saída. Eu vou voltar ela aqui para o analógico de 4 a 20.
E eu posso fazer também, então, a troca de parâmetros ASP2 e AEP2, como eu realizei anteriormente lá no primeiro menu. E o FOL2 vai ser referente ao comportamento da minha saída 2 em caso de falha. Nesse caso, ela vem em off também, mas eu consigo trocar para on. Eu também vou ter o menu de configuração, que é um outro menu, que me deixa fazer algumas outras alterações, como, por exemplo, a troca de unidades. Então, eu consigo trabalhar com metros cúbicos por hora, mas também com litros por minuto, metros por segundo, pés cúbicos por hora, pés cúbicos por minuto e pés por segundo. Não são unidades muito usuais, mas a gente também tem essa opção para parametrização. Também conseguimos fazer a troca das unidades de temperatura, de graus Celsius para graus Fahrenheit. A gente também consegue fazer a alteração das unidades de pressão, ou seja, essa unidade também trabalha com bar, PSI e quilopascal. DAP-F seria referente ao amortecimento da vazão. DAP seria referente ao amortecimento da pressão. Eu consigo parametrizar valores de tempo para esse amortecimento. PN seria referente à polarização, então consigo alterar de NPN, PNP. MED seria referente ao meio que está sendo medido, então CO2, argônio, ar, N2 que seria nitrogênio. O ar é interessante a gente não confundir, porque apesar de ar ser ar em português, nesse caso significa argônio. Também temos o parâmetro LFC, que é interessante no caso para a gente inibir a contagem até esse valor parametrizado. Então, por exemplo, para medições de até 0,02 metros cúbicos por hora, isso não vai contar na nossa totalização. O REFP seria a nossa referência de pressão. A gente consegue fazer a alteração desse valor. O REFT seria a nossa temperatura de referência. O COF seria referente à nossa calibração do ponto zero, relacionada à pressão. Então, caso esse dispositivo ele estivesse apresentando uma medição de pressão diferente da medida no real, por exemplo, um bar, sendo que o dispositivo não está submetido a nenhuma pressão de processo no momento, a gente conseguiria fazer com que esse um bar fosse, na verdade, nosso zero, a partir desse parâmetro, para que o dispositivo voltasse a fazer uma medição mais próxima da do real. Em MEM, a gente tem acesso a algumas outras funções de memória, como, por exemplo, o LOF, que seria relacionado à contagem, né? O sensor ele vai indicar para a gente nesse parâmetro qual que foi a vazão mínima que ele já esteve submetido, nesse caso, 0. Em HIF seria a nossa vazão máxima, no qual o dispositivo já esteve submetido. Nesse caso, ele indica OL, que significa que ele acabou sendo submetido a uma vazão maior do que a permitida pelo range dele. Em LOT, a gente tem o mesmo parâmetro, só que dessa vez para a temperatura. Então, a temperatura mínima no qual o dispositivo já esteve submetido. Nesse caso, ele está em UL, o que indica para a gente que ele esteve submetido a temperaturas menores do que as permitidas pelo range. HIT, a temperatura máxima no qual ele já esteve submetido, nesse caso, 68 graus Celsius. LOP e HIP são os mesmos parâmetros, mas dessa vez para a pressão. Em DIS, eu tenho algumas outras opções para a configuração do meu display. Então, em DIS-L, eu tenho a configuração do layout do meu display. Em L3TP, eu vou ter a descrição no meu display da vazão, da temperatura e da pressão referente à saída 1. No parâmetro DIS-L, a gente vai ter a representação do layout do display. Então, L1 significaria que a gente seria exibido para a gente no display apenas a vazão, mas a gente consegue fazer alteração. No caso, L2 temp seria vazão e temperatura. L2 press seria vazão e pressão. L2 total seria vazão e totalizador. L3 TP seria vazão, temperatura e pressão. L4 seria vazão, temperatura, pressão e totalizador. Então, eu consigo fazer a escolha de todos esses parâmetros. DIS-U seria a taxa de atualização do display. Então, eu consigo escolher entre D3, que seria baixa, D1, que seria alta, ou D2, que seria média. DIS-R seria a rotação do display. Então, eu consigo fazer
uma escolha entre 0, 90, 180 e 270 graus. E diz B seria relacionado à luminosidade da tela. Então, eu consigo escolher entre 75, 100, off, 25 ou 50. Em Color, eu tenho acesso à mudança, né, de coloração para cada variável que eu estou monitorando. Então, eu consigo fazer alteração, por exemplo, da coloração da variável de vazão. As opções são preto e branco, vermelho, verde, amarelo e vermelho dentro de uma janela. A gente também tem a opção Color, que seria referente à coloração daquela grandeza que a gente está monitorando. Então, eu consigo escolher entre várias cores, uma para cada uma das minhas opções de processo, tanto para vazão, temperatura, pressão e totalizador. E Sim seria o modo de simulação. Eu consigo fazer aqui uma simulação desses valores, né? Consigo escolher entre um valor para realizar essa simulação, tanto para vazão quanto para temperatura e pressão. Consigo escolher a duração dessa simulação e o estado dela. Nesse caso, ele está off, porque ele está monitorando, né?